Vamos continuar aqui da onde a gente parou, pessoal. Primeiro, a gente tinha feito a função pega usuário, quando ele executa, criamos um map, mas agora falta algumas coisinhas que eu tô cansado de digitar, então eu vou só clicar para ele refazer aqui para mim, tá bom? Pessoal, a gente precisa criar uma função que essa função seja... Ó, o ponto Y não tá funcionando, vou ter que escrever na mão. Nossa, que legal. Beleza, vamos lá. A gente vai criar uma função para criar usuários, né? E depois a gente vê como é que a gente vai chamar ela ou não, tá bom? Então vamos criar primeiro a função cria usuários. Eu tinha colocado aqui para ele só ir refazendo e enquanto ele ia refazendo eu ia explicando, mas enfim, tá bom. Essa função também precisa ser assíncrona, só que dessa vez essa função precisa de uma informação. Ela precisa da informação de como vai vir moldado esse usuário, certo? A gente vai criar isso lá na página do usuário, mas como ele vai receber aqui? Ele vai receber com o nome de variável que é novo usuário, ok? Só isso, beleza? E aí aqui a gente vai fazer o try catch que vocês estão acostumados a fazer, beleza? E aí se tiver erros, ele vai dar um console pra gente .log de quais foram os erros, sem mistério aqui. Certo? E o que ele vai tentar? A gente vai estar com a await aqui já, porque diferente daqui, a gente não precisa salvar um valor para colocar em algum lugar, não. Ele tem que executar direto. A gente tem que fazer um Axios Post. O Axios Post ele funciona igualmente o GET. Ele recebe um local para onde que ele vai executar a ação, né? Isso aí vocês aprenderam ano passado em sistemas web do post, certo? Na porta 30.000. Como é que você essa porta? Porque ela está configurada lá no servidor. Só você olhar qual que é a porta que aceita o post, certo? Mas você precisa de mais uma informação. Ele precisa aqui de uma lista envolvendo os dados que ele precisa do usuário para inserir esse novo usuário na nossa tabela. E quem é essa lista? É justamente esse novo usuário. Mas calma, despreocupa, a gente vai ver como é que a gente vai pegar ele. E mais uma coisa, quando eu criar essa lista nova, o que vai acontecer com a velha? Certo? Porque eu criei um usuário novo. Mas a velha ainda vai se manter, né? Porque eu executei ela assim que eu criei o nosso componente. Aí eu vou pedir para ele mais uma vez, ó. Faz favor para mim. Executa depois que acabar isso aqui tudo. O pega usuários para ele pegar novamente os usuários, porque ele vai colocar isso aqui, os usuários, lembra, num state, e esse state vai mudar automaticamente. É a magia do React fazendo acontecer na hora. Então, assim que ele insere um novo usuário, ele já vai aparecer para mim na tela, tá bom? Se ele não aparecer, eu vou poder checar os erros aqui e ver o que está de errado. Vamos para a tela do usuário, que depois a gente termina essa história aqui, tá bom? Vamos aqui para a tela do usuário e vamos fazer umas alteraçõezinhas aqui. Primeiro, tem muita coisa para mexer aqui. A gente vai precisar criar uns states para salvar algumas informações, tá bom? Vamos começar pelos states mais básicos. A gente vai precisar armazenar o nome que a pessoa colocar, né? Ele inicia vazio, porque ele vai cadastrar um nome, então a gente precisa salvar esse nome em algum lugar, ok? A gente vai cadastrar o e-mail e no cadastro existe a coisa chamada senha, né? A gente não vai utilizar ela em nenhuma mais página, mas eu coloquei simbolicamente para depois vocês alterarem o que vocês quiserem aí, fique a critério de vocês, tá bom? Se eu estiver indo muito lento, pessoal, acelera aí o código aí, que eu tô indo, eu juro que eu estou indo mais rápido que eu consigo, tá bom? Pronto. Feito isso, agora eu preciso de algumas coisas. Eu preciso que eu vou colocar um formulário aqui, né? E esse formulário, ele vai ter que não executar, né? Porque a função padrão de formulário é quando eu apertar o botão submit, ele carregar a página. No React a gente não quer isso, né? Então vamos criar uma função aqui para ele, que é a handle submit, tá bom? Você vai ver muito essa função com esse nome, é um padrãozinho que usa de ficar colocando handle em tudo. Eu ia colocar na página anterior lá, mas eu falei que não. Ele recebe um elemento, né? E esse elemento que ele receber, que é o evento, na verdade não é elemento, ele vai pegar e vai dar um prevents default, tá bom? O que é esse prevent default? Ele vai pegar o comportamento do evento padrão do botão, por exemplo, quando você apertar no final, e ele vai falar, cara, ó, não vai ter esse comportamento de submit aí, você não vai enviar a página, ok? E aqui a gente vai criar aquela constante que a gente queria da antiga, que é o que é um novo usuário, ok? A gente vai desestruturar ele, falar para ele, ó, um novo usuário é o nome, calma que eu tenho que desestruturar, o nome, o e-mail e a senha. Pronto.
certo? Aí ele vai pegar e vai esperar, então, esse novo... Não, ele vai esperar para adicionar um usuário. Opa, ADD com letra minúscula aqui, senão vai virar o outro. Certo? E ele vai adicionar esse usuário como? Pegando os dados do novo usuário. Professor, mas aí eu não entendi agora. Para que então que eu quero essa função ADD? Porque essa função ADD é uma das que nós vamos chamar aqui por props, quando a gente invocar ele lá na nossa página lá. Porque ele é um modal, mas lembra que ele não está no mesmo componente. Então eu vou ter que passar por props para ele adicionar um novo usuário. Ok? Vamos dar sequência. E aí, o que ele vai fazer depois disso tudo aí? Depois que ele adicionar um novo usuário, né? Ele vai ter que setar tudo vazio. Porque senão já pensou, ó, eu vou clicar lá para um novo usuário, vai estar o antigo ainda. Meio. Então, para quem não entendeu, eu vou repetir mais uma vez. Aqui nós vamos esvaziar as caixinhas. É password que eu coloquei? Não, coloquei senha. Porque depois que ele inserir o novo usuário, depois que ele cumprir a tarefa dele aqui, porque é aqui que ele vai receber essa variável novo usuário, e aqui ele vai utilizar a novo usuário, certo? Então, depois que ele fizer tudo isso, ele vai limpar a caixinha do nome, do e-mail e da senha, para que a gente não tenha nenhum problema. E mais uma coisa, a gente vai ativar o handle close, que é uma função que a gente vai criar lá no nosso user list quando a gente chamar esse componente, tá? Mas a gente precisa receber ele de algum lugar. Então, nós também vamos receber o handle close por props. O que é essa função? Essa função, quando ela ativar, ela simplesmente vai fechar o nosso modal e fazer ele ficar invisível, né? Ele desaparecer de novo. Então, vamos aqui agora, porque a gente já terminou a parte lógica, bonitinha aqui, vamos aqui agora para a estrutura, né? Vou apagar tudo isso aqui, porque eu vou chamar um cara lá do Bootstrap chamado modal, ok? Esse cara aqui no Bootstrap chamado modal, ele vai ter um show que ele tá true, ok? Para se mostrar. E quando ele vai se esconder? Quando ele vai se esconder é quando a função handle close vai falar para ele. A handle close ela vai poder estar ativa ou desativa. E ela que vai informar para ele quando o modal deve se esconder. Tá bom, gente? Então vamos lá. O cabeçalho do meu modal, porque esse modal, por ser do Bootstrap, ele é. Como é que fala? Ele é. Esqueci a palavra agora. Semântico. Então vamos montar o cabeçalho aqui do meu modal. Ok? Nesse cabeçalho, ele tem que ter um botão aqui para fechar o modal. E aqui a gente tem o título do modal. Para quem tiver dúvidas do que está acontecendo aqui, checa lá no Bootstrap lá, olha como é que funciona esse componente aqui. Dá para você copiar ele praticamente pronto. E o nome desse Bootstrap nosso aqui é adicionar usuário. Isso aqui é estético, tá? É visível. A gente não, só vai conseguir ver depois que eu acabar tudo, tá bom? Então, por enquanto, segura a ansiedade aí, vamos. Agora, depois do título, do modal header, a gente vai para o modal body. Aqui no modal body é onde vai ter o meu formulário. A gente tem a tag form aqui também do Bootstrap, a gente também vai utilizar, por isso que eu falei que eu só vou utilizar, deixa a moto passar, só vou utilizar a tela inicial, o restante eu vou usar Bootstrap. Vou dar um onSubmit aqui, para que quando ele der o onSubmit, ele ative a nossa função handle submit. Então ele vai detectar, quando aquele botão de submit for ativado, ele vai ativar a nossa função, tá bom? E ele vai chamar o primeiro form group. Eu odeio que não dá para ter ajuda aqui do CSS, do Bootstrap. Mas nesse primeiro form group, eu vou ter meu form label, que é o nome que a pessoa vai inserir, né? Vou deixar sem espaço. E o form control dele aqui. Novamente, essas estruturas, como é que eu sei como é que funciona? Olha lá no Bootstrap. Esse form control, eu digitei errado, ele é uma tag que se auto-fecha porque ele seria o text input, que eu sei que vocês lembram aí, com todo carinho e amor, tá bom? E o tipo dele é text, né? Porque ele é tipo text. O valor dele é exatamente o valor que a gente tem lá na variável nossa nome, né? Lembra quando limpar ele também vai limpar?
E quando ele mudar, quando alguém trocar o valor de dentro dele, eu vou pegar o valor que a pessoa colocou, vou colocar aqui valor, tá bom? Eu vou pegar o valor que a pessoa colocou e alterar lá no set nome e inserir dentro do set nome o valor ponto target ponto value, bom? Aqui ele mira e aqui é o valor da mira, tá bom? No HTML é assim, no quando a gente for fazer depois no React não é dessa forma, mas é mais encurtado para fazer que é o onChange text, tá bom? E eu tenho que falar para ele que esse é um campo que é required. Ou seja, o cara não pode simplesmente ignorar esse campo, ele tem que fazer. E aí nós temos outros form groups que eu vou, gente, por preguiça, eu vou copiar aqui e colar. Vocês façam isso também, tá bom? Para a saúde de vocês. E no outro grupo aqui a gente tem o e-mail, beleza? Ele ainda é ele não é mais do tipo text não, porque senão vai dar erro lá na hora de formatar. Ele é do tipo e-mail. O valor dele ele vai receber lá do nosso use state e-mail e a mesma coisa que ele vai receber um valor e quando ele receber um valor ele vai inserir dentro do campo set e-mail e ele também é um valor required. Falta o último, vamos copiar e colar também. Opa, cadê o form group aqui? É ele todo. Vai ficar bonitinho, eu garanto, tá bom? É a senha, certo? A senha é do tipo password. Isso aqui é que nem o nosso password. É que nem o nosso lá, o nosso text input, só que do Bootstrap, tá bom? E aqui no set senha, ele vai pegar o valor e setar a senha e ele também é um valor required, tá bom? Por último, não menos importante, depois que eu terminar todos os form groups, eu tenho o meu button, né? Que é ele que vai fazer essa coisa girar. Button abre e fecha, que é adicionar novo usuário. Bom, ele é do tipo. Não tem. Ele tem tipo sim. Tô ficando louco. Do tipo submit. Tá bom? Pra ele ativar nossa função lá em cima. Eu já ia deixar ele sem tipo, não ativar nunca. E a variante dele, a cor que eu quero dele, é a primary. Tá bom? Se vocês quiserem mudar isso aqui depois vocês mudam. Aí já é problema de vocês. Criei o button, fechei o form, fechei, fechei, fechei. Pra mim está tudo certo. Pessoal, por hoje, aqui. Ah, eu dei o export lá em cima, né? Ah, bom. Por hoje aqui é só, a gente terminou essa página do DD User. E na próxima eu vou chamar, como é que chama o DD User lá, e já vou começar a fazer edit se der tempo, viu? É isso aí, falou e valeu.